Boa noite, graça e paz. Irmãos, vamos aplaudir bem forte, bem alto, em nome de Jesus. Essa presença maravilhosa, essa presença bendita. Você pode por um instante fechar os teus olhos, por gentileza? Eu sei que o dia de hoje foi bastante corrido para todos nós. Mas se você puder, mais uma vez, conectar no seu espírito com essa presença bendita que está aqui, nós te honramos, Senhor. Nós te louvamos, nós celebramos o teu nome. É pelo teu nome que nós estamos aqui, é pelo teu nome que nós estamos de pé. É pela tua presença, é pela tua graça em nossas vidas. E nós te celebramos porque aquele que nos trouxe até aqui, aonde mais ele não pode nos levar. Nós te louvamos porque nós estamos firmados sobre uma palavra da qual nós não abrimos mão. Nós estamos firmados sobre essa rocha que é Cristo, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos conhece, é aquele que nos vê, é aquele que nos cura, é aquele que faz justiça sobre as nossas causas, é aquele que é a nossa paz, é aquele que é a nossa bandeira, é aquele que é a nossa retaguarda, é aquele que vai diante de nós, é o Emanuel, que é Deus entre nós, e o Senhor está aqui. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus de honra, e o Senhor, mais uma vez, está nos honrando com a tua maravilhosa presença neste lugar. E aonde o Senhor está, milagres acontecem. Nunca é simplesmente um encontro, nunca é simplesmente um ajuntamento de pessoas, mas aonde a tua presença desce, aonde o Senhor se faz presente, ali há abundância de alegrias. Por isso, Espírito Santo, se alguém entrou aqui nesta noite, com alguma situação na sua alma, no seu espírito, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que libera vida sobre os sepulcros, o Senhor é aquele que libera vida sobre o vale de ossos secos. O Senhor é aquele que restaura todas as coisas, porque o Senhor é o restaurador. O Senhor é o libertador, e é no teu nome que nós cremos, é nesse nome bendito que nós cremos, e nesta noite, Pai, que o Senhor venha se manifestar aqui de uma forma surpreendente, poderosa e sobrenatural. Que não sejam palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que seja manifestação de poder aqui e aonde nós formos, Pai, para que o mundo creia que o Senhor tem nos enviado, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Se você puder dizer para o irmão que está do seu lado, eu estou feliz que você veio. Eu estou feliz que você está aqui. Não vai ser somente mais um culto, ajuntamento, mas a manifestação da glória, a manifestação da presença de Deus aqui nesse lugar. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da intenção do Pai a nosso respeito. Se você puder abrir suas Bíblias, provavelmente hoje nós vamos sem projeção. Então nós vamos de uma maneira maravilhosa. 1 Reis, capítulo 18. Eu queria ler alguns poucos versículos. Hoje você viu no convite, na chamada desse culto, que foi exatamente isso que foi liberado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Irmãos, a gente não pode deixar de ler a Bíblia. A gente não pode deixar de pregar a Bíblia, a gente não pode deixar de falar da Bíblia. Existem muitas filosofias que até são bonitas, mas a única palavra que liberta, que cura e que promove vida é a palavra de Deus. E quando nós deixamos de ler, de estudar e de aplicar e de meditar nessa palavra e de pregar sobre esta palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando nós deixamos de meditar e de continuar e perseverar sobre essa palavra, a gente começa a acreditar em muitas coisas. A gente começa a acreditar em jargões, a gente começa a acreditar em palavras, em frases fortes, em frases de efeito, e muitas delas são completamente contestáveis. Mas quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós vemos que o mundo foi criado pela palavra. O Senhor liberou uma palavra e aquilo que não existia passou a existir. E Ele continua sendo o mesmo nesses dias. A Bíblia diz, lançou-lhe a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que lhe era mortal. Ele continua operando por intermédio da palavra liberada. Quando nós liberamos a palavra, quando nós recebemos a palavra, essa palavra ela promove vida nos nossos corações. E nós não podemos deixar de nos estabelecer sobre esta palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um escudo, que você entra de trás. E aí vem todas as coisas e para nesse escudo. Se você está protegido por esta palavra. Em 1 Reis, capítulo 18, eu te convido a abrir suas Bíblias, seu celular.
estou lendo aqui na versão ACF, a Bíblia diz assim: e sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem. Eu vou ler até um pouco antes, tá? Eu vou ler a partir do 41. Falei do 44, vou ler a partir do 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Eu acho incrível a quantidade de vezes que a palavra abundante ela se encontra na Bíblia. Tem pessoas que continuam crendo e perseverando na escassez e na falta. E tem pessoas que continuam pegando o copinho e vendo que ele está meio vazio. Essa palavra aqui de hoje, ela vai nos ensinar a perseverar naquilo que a Bíblia diz a respeito do nosso Pai e a respeito de quem nós somos. E olhar para as coisas que Deus tem colocado na nossa frente, as grandes e as pequenas, e entendermos que a partir daquilo que Ele já tem colocado nas nossas mãos, Ele vai gerar algo ainda maior. E o que Elias diz para Acabe aqui, olha, já se ouve o ruído de uma abundante chuva, porque sempre que eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Deus de coisas grandes, eu vejo um Deus de coisas abundantes, eu vejo um Deus que tem muita salvação, que tem muita alegria, que tem muita paz, que tem muito transbordo, que tem muita prosperidade, que tem muita cura, que tem muita vida, que tem muita saúde, que tem tantas coisas boas. O mundo está nos mostrando muita morte, o mundo está nos mostrando muita perdidão, o mundo está mostrando muitas drogas, o mundo está mostrando muita violência e muita doença e muita corrupção, mas eu acredito no Deus das chuvas abundantes, da água abundante, da vida abundante, é nesse Deus que nós perseveramos. E a Bíblia diz, subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem teme aqui uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Se você vê no céu um dia maravilhoso, um dia de verão, como foi esse final de ano, para a glória do Pai, e eu estava lá na praia Itaiaém, feliz da vida com aquele sol de 30 e tantos graus, se eu olhasse para aquele céu e visse uma nuvem do tamanho da mão de um homem, eu ia continuar na praia, ia ficar feliz, e eu ia falar, aqui eu vou até 8 da noite nessa areia. Porque uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aos nossos olhos naturais, não assusta, não significa e não representa muita coisa. E às vezes tudo que há na nossa vida é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas a gente vai chegar lá nessa nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Pelos olhos da fé, Elias, quando viu aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, ele discerniu que Deus começou a se mover, e por intermédio daquele sinal, ele falou, agora todo mundo começa a se posicionar, porque vai cair uma chuva torrencial sobre a terra. E continuando aqui, dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O Senhor operou um milagre maravilhoso nesse dia, que daqui a pouco a gente vai falar a respeito desse milagre, e nós vamos trazer para a nossa realidade. Mas tudo isso que Elias estava vivendo aqui nesse capítulo 18 tem um processo. Elias estava passando por um processo. E esse processo era que o povo de Israel estava em pecado, o povo de Israel estava em desobediência, o seu rei era Acabe, casado com Jezabel, que era uma princesa sacerdotisa de Baal, e ela trouxe uma grande perturbação para aquele povo, um grande problema, um grande pecado para aquele povo, ela perverteu aquele povo. E por conta de tantas situações, Elias profetizou que haveria uma seca, e o povo de Israel nesse momento está passando por uma seca extrema, e já era o 3º ano que aquele povo estava passando por uma seca extrema, e Elias disse, segundo a palavra de Deus, ele disse, não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. E por 3 anos, aquela terra ficou sem chuva.
Mas o capítulo 18, ele começa assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano de seca, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Então Elias recebe uma direção de Deus de procurar Acabe. Mas o que estava acontecendo naqueles dias? Por causa dessa palavra profética de Elias sobre a nação de Israel, ele estava sendo perseguido por Acabe em todas as nações e em todos os reinos. Acabe, juntamente com a sua mulher, queria destruir a vida de Elias, eles queriam matá-lo. E nesse momento, o Senhor, ele, até parecendo um contrassenso, o Senhor pede para Elias ir e se apresentar para Acabe. E Elias, então, ele vai a se apresentar para Acabe. Nesse momento, Acabe está indo para alguns riachos, e ele fala para Obadias, que era o seu mordomo, o seu auxiliar, ele fala: Obadias, você vai para um lado, e eu vou para o outro lado, e você vai atrás de riacho, você vai em todos os rios, em todos os ribeiros, em todos os lamaçais, em todos os poços, para ver se encontra água, porque senão todo o gado e todos os animais vão morrer, porque tamanha era a seca, e não existia nenhuma raiz de vegetais, não existia nenhuma raiz de mato, não existia nenhuma raiz de água, nenhuma fonte, nenhuma mina, não existia nenhuma esperança, tanto para o povo quanto para os animais. E Obadias, obedecendo a Acabe, ele vai atrás das fontes das águas, e no meio do caminho ele encontra Elias. E Elias já queria se apresentar para Acabe, e Elias fala para Obadias: Obadias, me leva até o seu senhor, volta e diz ao teu senhor que eu estou aqui, e que eu quero falar com ele. E Obadias, nesse primeiro momento, ele temeu, porque Obadias era um homem que temia ao Senhor, Obadias era crente, ele era fiel. Em outra situação, ele tinha escondido 100 profetas em uma cova, e de 50 em 50 ele ia alimentando e abençoando na época da perseguição de Jezabel. E Obadias, quando encontra Elias, ele fala: não, meu senhor, porque o meu rei Acabe tem te procurado em todas as nações, e em cada rei que ele encontra, ele fala: se Elias não estiver aqui, me jura que ele não está aqui, porque se eu descobrir que ele está aqui, eu acabo com tudo. Então era a fúria de Acabe contra Elias, por causa da seca e da fome, e de toda a situação que a nação de Israel estava passando. Porém, Elias tranquiliza o coração de Obadias, e Obadias volta até Acabe, e Obadias, de fato, fala para Acabe que Elias estava lá, queria vê-lo, e então Acabe vai até Elias. Acabe, aqui nesse texto, juntamente com a sua esposa, Jezabel, são a personificação de Satanás. É uma alusão, é uma referência ao inimigo, aos inimigos do povo de Deus. E Acabe, quando encontra Elias, no versículo 17, ele vai até Elias e ele encontra Elias. Vou ler a partir do 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Eu acho essa pergunta maravilhosa, irmãos. Porque é dessa forma que eu e você, que cada um de nós temos que ser conhecidos no inferno. Satanás precisa olhar para a sua vida e falar: não é esse aqui o perturbador de Israel? Não é esse aqui aquele que está causando problema? Não é esse aqui aquele que está pregando, aquele que está evangelizando? Não é esse aqui aquele que está orando pelos enfermos, estendendo a mão para o necessitado? Não é esse aqui que está evangelizando no local de trabalho? As pessoas precisam nos encontrar no nosso local de trabalho, as pessoas dão o inimigo e falam: não é esse aqui que está causando um tumulto? Lembrando que Israel naquele momento era uma nação desviada, e Elias estava causando um grande tumulto, porque Elias estava denunciando o pecado e comprometido com a palavra. O meu desejo nesta noite é que o inferno possa olhar para a nossa vida e falar: não é esse aqui o perturbador? Aquele que está nos causando um problema, uma dor de cabeça, porque é para isso que a igreja de Cristo foi chamada, para pregar a diferença no mundo igualitário, no mundo de pecado. Não é esse aqui que está falando de santidade? Não é esse aqui que fala contra o carnaval? Não é esse aqui que fala contra a mentira, contra a corrupção, contra o escândalo? Não é esse aqui que está causando uma perturbação no nosso meio? Não é esse aqui que está falando de uma coisa diferente, aonde todo mundo fala da mesma coisa? E assim foi com Elias, e era assim que Acabe via, Elias era a dor de cabeça de Acabe. Como nós temos que ter a dor de cabeça do inferno por onde a gente passar, porque maior é o que está em nós. Não adianta a gente negligenciar que nós estamos em uma guerra. Se você der uma oportunidade, Satanás destrói sua família. Se você der uma oportunidade, ele te rouba da presença de Deus. Se você der uma oportunidade, ele te coloca debaixo de um jugo de vício, e de pecado, e de amargura, e de depressão, e de solidão, e de tudo aquilo que Deus não tem para as nossas vidas. Então, da mesma forma, nós temos que dar essa dor de cabeça para ele.
A gente também não pode dar nenhuma oportunidade, nós vamos entender ao longo da palavra aqui. Mas continuando, Elias então, o que ele faz? Ele faz um desafio para Acabe. Ele fala: Acabe, você quer provar que Baal é que pode, ou que Azira é que pode, então me traz os 430 profetas de Baal, me traz os 400 profetas de Azira, e nós vamos fazer uma prova. Nós vamos montar um altar, e o Deus que responder, e o Deus que fizer cair fogo do céu, e consumir o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Então os 430 profetas de Baal, ou de Azira, mais os 400 profetas de Baal, eles fazem ali o seu altar, e eles começam de manhã à tarde até a noite, tentando invocar o seu Deus, tentando invocar a sua... E eles começam a se autoflagelar, e se cortar com faca, e fazer todo aquele escândalo, todo aquele show, e nada aconteceu, e não veio fogo sobre o altar. Elias até, de um certo modo, começa a zombar deles, grita mais alto, que talvez ele saiu para alguma reunião importante. Grita mais alto porque talvez eles estão ocupados demais, então devem estar dormindo. Não são deuses ocupados, eles devem estar dormindo. E nada acontece. Mas aí Elias, e isso é maravilhoso para a gente entender, porque antes da chuva abundante, a gente precisa passar pelo processo do altar. O Senhor, Ele nos convida para o processo do altar. E eu queria ler com você a partir do versículo 30. Porque Elias começa a colocar em ordem o altar do Senhor. Eu vou ler a partir do 29. Passado o meio-dia, profetizaram ele, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz e nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Eu vou lendo por partes aqui, irmãos. O Senhor tem nos chamado para um tempo de restauração dos altares. Nós precisamos entender o nosso chamado e restaurar os altares do nosso Deus. Nós precisamos restaurar os altares dentro da nossa casa. Nós precisamos fazer igual Gideão fez quando ele teve um encontro com Deus. Ele voltou para a casa dele e ele destruiu todos os altares de Baal. Ele meteu o pé naqueles ídolos, naquelas situações, e a partir dali ele teve um apelido de Jerubaal, que era aquele que contende, aquele que briga com Baal, aquele que destrói Baal. Nós precisamos, em todos os lugares onde Deus tem nos colocado, entender quais altares foram estabelecidos naquele lugar. Irmão, essa palavra ela me pegou em cheio durante essa semana. Quais altares nós temos estabelecido dentro da nossa casa? Quais altares nós temos estabelecido no nosso casamento? Quais altares nós temos estabelecido no nosso trabalho? Quais altares nós temos estabelecido no nosso coração, na nossa vida emocional, nos nossos pensamentos? Quais altares nós temos estabelecido na nossa mente? A gente precisa discernir que nós precisamos tirar os altares de Baal, aqueles altares que não foi Deus que colocou, aqueles altares que não comunicam com o céu, aqueles altares que algum amigo tem colocado no nosso coração, altares que influencers têm colocado no nosso coração, que a mídia tem colocado no nosso coração, altares que o mundo tem colocado no nosso coração, altares de autocomiseração, altares de ganância financeira, altares de incredulidade, altares de apatia. O pastor aqui no domingo falou sobre o altar da letargia, que nós precisamos discernir quais altares têm sido colocados no nosso coração, porque às vezes a gente passa pela vida, irmãos, não discernindo as coisas do Espírito, e a gente acha que tudo é natural, que tudo é normal. A gente faz aquilo que o apóstolo diz para nós não fazermos, não negligenciarmos as intenções do maligno contra a nossa vida. Você quer discernir como você começa a entender quais altares estão sendo estabelecidos no seu coração? Aquilo que você tem se alimentado, não fisicamente, aquilo que tem influenciado o teu coração, o que você tem assistido, o que eu tenho assistido, o que a gente tem ouvido, as canções, tudo isso tem estabelecido altares no nosso coração.
Eu lembro da Nívia Soares contando testemunho que ela tinha depressão, e ela não sabia que existia uma correlação, mas ela assistia novela. E quando ela parou de assistir novela, ela foi liberta da depressão. E ela conseguiu correlacionar as duas coisas. Irmãos, tudo aquilo que nós estamos vendo, nos alimentando o nosso espírito, tem gerado altares no nosso coração. O Senhor está nos chamando para um tempo de limpar o altar, de restaurar o altar dEle, que pertence a Ele, o qual nós vamos oferecer um sacrifício de louvor e de adoração para Ele. Que a sua casa seja uma casa, um lar, onde as pessoas possam entrar e sentir a paz. Que seja um lugar onde você tem estabelecido altares de louvor. Então, a primeira coisa que eu vejo Elias fazendo aqui nessa situação, e daqui a pouco vai acontecer algo maravilhoso, um alinhamento da vida dele, que é a restauração do altar, correção dos caminhos tortuosos, conversão, arrependimento. Restauração significa tornar novo aquilo que se havia quebrado. Tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de louvor. Tem quanto tempo que no seu carro você não tem ouvido louvores, ouvindo hinos, canções? Tem quanto tempo que lavando a sua louça você não está ouvindo uma ministração, uma palavra que tem alimentado o teu espírito e tem fortalecido a tua mente contra as astutas ciladas de Satanás? O Senhor está nos desafiando, nos encorajando a mudarmos alguns altares no nosso dia a dia. Restauração de alianças, da aliança com Deus. Talvez hoje, na oração, o Senhor vai nos levar a simplesmente orar: Senhor, restaura essa aliança, que eu tenho quebrado com atitudes que não comunicam com o céu, que não honram o teu nome, que não santificam o teu espírito. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu tenho me examinado, e você se examina também. O Espírito está falando ao teu coração. Quais são as palavras que têm saído dos teus lábios, da sua boca? Murmuração, maldição, fofoca, palavrões. De repente você se pega cantarolando músicas e acha que está tudo bem. São altares que nós precisamos corrigir, para a gente viver essa chuva do Pai que Ele já liberou sobre nós. Restauração da paixão. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2. Restauração da paixão, restauração da presença, restauração do anelo. O salmista diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti. Que haja uma restauração dessa realidade do nosso coração. Senhor, eu anelo, eu anseio, eu desejo a tua presença, eu te busco, eu quero passar as madrugadas, eu quero passar as noites, eu quero passar os cultos te adorando, vivendo, desfrutando e honrando a tua presença. Não existe nada mais irresistível do que a presença de Deus das nossas vidas. Você carrega culpa até você entrar na presença. Quando você entra na presença, Ele tira todo o fardo do pecado, todo o peso, toda a condenação, toda a culpa. Na presença você entende que você foi perdoado, você reconhece o perdão. Na presença dEle você sai com uma responsabilidade, na presença dEle você sai com um propósito definido, com uma convicção no seu coração. As prioridades mudam, tudo se transforma. Quando você vive nesta presença, e nada mais te importa, porque todas as coisas perdem, ou entram no seu devido lugar. Eu disse Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 5, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tu perseveraste, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, o Senhor conhece a nossa história, as nossas lutas, as nossas frustrações, as injustiças, tudo aquilo que nós passamos. Ele é na nossa causa, e Ele quer mudar a nossa história. E Ele quer fazer o infinitamente mais sobre a mim e sobre a sua vida. Ele quer fazer, é a intenção dEle fazer. Não pense diferente, a despeito do momento que você pode viver o que eu posso viver. E ele diz aqui no versículo 4, eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta.
a prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor, Ele nos convida como nós estamos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de arrependimento. Ele fala, olha, quem mentia não minta mais, quem roubava não minta mais, vai se despindo das velhas coisas, do velho homem, da velha maneira de ser, abandona todas estas coisas, se veste com veste de santidade, com veste de justiça. Porque como nós lemos ali, senão eu virei e moverei do meio de ti o teu candeeiro. O Espírito Santo, a tua luz, a fonte de vida, a minha presença, aquilo que o salmista, quando pecou, ele disse, tira-me todas as coisas, mas não retira de mim o teu Espírito. Eu fico preocupado com uma mentalidade de situações, de pessoas, de cristãos, e eu falo isso com muita responsabilidade, olhando para a minha vida. Quando às vezes a gente não abre mão do emprego, não abre mão do carro, não abre mão de amizades, mas nós abrimos mão do Espírito. Porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo para a nossa alma, para o nosso futuro e para o nosso espírito. Que nós possamos falar como salmista, ainda que eu perca tudo, tira-me tudo, mas não tira de mim o teu Espírito. Talvez o Espírito Santo está te lembrando das primeiras obras. Ontem nós falávamos a respeito do primeiro amor, a importância de viver e de andar e de buscar o primeiro amor. E de olhar para onde um dia nós achávamos que o culto não era importante, nós achávamos de um dia que a presença não era importante, que a bondade não era importante, e aí, nesse momento, a gente começa a olhar para o homem, para as pessoas, porque fulano me ofendeu, porque fulano fez isso, porque isso, aquilo, porque a luz não é boa, porque o som está isso, porque não projetou a letra na tela. Irmãos, tudo isso é muito secundário, quando a presença vem, quando nós temos a presença. Quando você desfruta da presença, todas estas coisas tudo perde o seu valor, tudo é picuinha. E nada mais nos ataca, nos agride o nosso coração, porque nós estamos onde nós estamos, simplesmente pela presença. Por quem Ele é e por aquilo que Ele gerou no nosso coração. E o Senhor diz, olha, volta a praticar as primeiras obras. Vamos voltar para a palavra aqui, que nós nem começamos ainda. Então, essa restauração dessa paixão, desse amor, olha para as primeiras obras e volta ao primeiro amor, é o que a Bíblia diz. Que você possa no seu dia a dia pedir para o Senhor, restaura o meu primeiro amor, restaura a minha paixão pela Tua presença, desperta o meu coração, para buscar a Tua presença, antes que seja tarde demais, antes que o azeite se acabe, antes que a lâmpada se acabe, antes que as trombetas soem nos altos, nas nuvens, no céu, antes que eu perca a oportunidade. Eu tinha um conhecido que a história dele foi muito icônica, porque ele sempre falava assim, quando eu me aposentar eu vou fazer a obra de Deus. Quando eu me aposentar, ele era cristão, mas ele falava, quando eu me aposentar eu vou me empenhar, quando eu me aposentar eu vou fazer a obra, eu vou pregar o evangelho, eu vou para o Nordeste, eu vou fazer não sei o quê. Quando ele aposentou, ele viveu 1 ano e morreu. O dia é hoje, a hora é agora. Aonde Deus tem te colocado. Eu só não falo o nome aqui porque algumas pessoas conhecem, é uma história real, não é lenda. Era uma pessoa próxima, pai de alguns amigos. Não estou falando para te assustar, estou falando para a gente entender a urgência desta paixão queimar no nosso coração. Existe um fogo para ser derramado no meu e no seu coração. Irmãos, todos nós somos pais de família, todos nós trabalhamos. A minha esposa já falou hoje, eu não estou bem, se você puder, quando a gente chegar em casa, você lavar a louça, vai me ajudar. Já deu a direção, já fez o pedido, Semana passada estava ruim da saúde, oramos, tratamos. As filhas, eu pedi para elas, pelo amor de Deus, não conseguiu fazer a lição de casa, leva o material para a igreja e em algum momentinho ali você faz. Eu gostaria de chegar e gostaria de jantar, vou lavar a louça para ajudar a esposa, mas se não tiver lição de casa para te ajudar, vai me ajudar, porque eu gostaria de dormir antes da meia-noite, que amanhã eu acordo 5 ou 6 da manhã. Todos nós temos a nossa responsabilidade, mas existe uma urgência no reino que o Senhor conta comigo. E aí o Senhor me pergunta, Ismael, você quer que eu feche as portas do trabalho? Então, para você ter mais tempo? Eu falo, não, Senhor, eu me ajeito com os dois. Pode deixar, Jesus, que eu me viro. Vou indo com os dois.
Você quer tempo? Ismael, você quer tempo? Ou será que nós vamos fazer igual a Adão? Deus deu uma esposa para ele, uma bênção, e quando ele pecou, ao invés de ele falar como Davi, Senhor, eu pequei, eu errei, ele foi lá e falou para Deus, foi a esposa que você me deu. Já pensou virar para Deus e falar, Jesus, eu não estou indo por causa do trabalho que o Senhor me deu? Já pensou virar para Deus e falar, Senhor, eu não estou indo porque a faculdade que o Senhor me deu, pela pós-graduação que o Senhor me deu? Vamos continuar aqui. Eu estou falando de paixão, irmãos, queimando no nosso coração. Paixão queimando no nosso coração. Lembra de onde caíste, se arrepende e volta. Não estou falando de pecados grosseiros, de pecados socialmente inaceitos. Eu não estou falando de corrupção, de roubo, isto, muito mais. Eu não estou falando de adultério, isto, muito mais. Eu estou falando daquelas pequenas negligências ou situações que nós deixamos passar. O Kleber nos ensinou uma frase de John Wesley, que aquilo que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Eu estou falando de pequenas situações que nós toleramos e deixamos, e não vigiamos, e vamos deixando com que a fé e o fogo vai se apagando nos nossos corações. Existe uma chama que o Senhor quer que queime, até te consumir completamente, até te deixar doidinho e você se tornar um perturbador de Israel. Continuando aqui, versículo 31. Depois que Elias restaurou o altar do Senhor, ficou claro, irmãos, os altares, a restauração do altar? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Agora ele pega as 12 pedras, e o 32, com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Irmãos, agora pega as pedras e edifica esse altar. Estabelece um altar para o Senhor na sua vida e no seu coração, e é sobre isso que eu tenho me esforçado a fazer, sobre princípios, sobre fundamentos eternos que não mudam e que não variam. Pega essas pedras e constrói a sua vida sobre estas pedras, sobre esses fundamentos. Elias estabeleceu as bases, reestabeleceu os fundamentos, reestabeleceu os princípios, que indica uma coisa muito simples: voltar à oração, a se humilhar, às disciplinas espirituais. Algumas pessoas dizem que é necessário amadurecer, mas o que é amadurecer? Amadurecer é entender os princípios bíblicos e praticá-los. O Senhor está nos ensinando, através dessa palavra, a construir a nossa vida sobre bases sólidas. Olha o que a Bíblia diz em João 14, 21, eu não vou nem abrir, que eu sei o que está escrito. A Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e todo aquele que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É maravilhoso a gente se derramar na presença de Deus, e falar, Jesus, eu te amo. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Brasil inteiro conhece Jesus. E eu acho isso maravilhoso, porque isso para mim é disruptivo. Porque quando eu estou orando para alguém, a minha estratégia é bem simples. Qual que é a sua religião? Eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Já ouviu falar de Jesus? Já acredita em Jesus? Acredita em Jesus, Nossa Senhora. Acredita na Bíblia? Acredita na Bíblia. Eu estou orando para esse Deus que você acredita. Jesus não andou pela Judéia, por Cafarnaum, pela Galiléia, curando? Sim, nós não somos discípulos, eu estou fazendo aquilo que você... Você não acredita em cura? Você não acredita em libertação? Outro dia os amigos falaram, nós vamos lá na missa, na igreja do Ismael. Falei, bora todo mundo para a missa da minha igreja. As pessoas conhecem, de ouvir falar, não é? E nós precisamos ensinar as pessoas a conhecerem de andar com Ele, porque Ele está em você. E Ele vai se manifestar através da sua vida. E a Bíblia diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, e todo mundo fala, as pessoas colocam no carro, Jesus te ama, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E você sabe o que Ele faz com aquele que ama Ele? E todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então Deus também o ama. E eu também o amarei. E tem mais, eu vou me manifestar. Voltou? Ah não, está só lá, né? Está só lá para mim. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E dessa forma, irmãos, Ele se manifesta a você.
Dessa forma, ele se manifesta a você. Se você tem os mandamentos e os guarda, os princípios, tá? E os guarda, esse é o que ama, a Jesus. E ele se manifestará a você de uma forma sobrenatural. Maturidade não são palavras bonitas, maturidade é um comportamento bonito que gera frutos. Não são palavras bonitas, é um comportamento bonito que vai produzir frutos por onde você passar. Olha que interessante, irmãos, que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Daniel 6, 22. Já está ali para mim. Daniel, no capítulo 6, devido ao decreto de Dario, Daniel é jogado na cova dos leões. E nesse momento aqui, o rei Dario vai no outro dia de manhã perguntar para Daniel: Daniel, por acaso o teu Deus teria te livrado da boca dos leões? E ele grita, de fora da cova: Daniel, por acaso o teu Deus teria te livrado da boca dos leões? E Daniel responde para ele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não se fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Quando você edifica as bases para estabelecer o altar da sua vida, quando você define os princípios da palavra de Deus, para estabelecer os altares da sua vida, as situações vão vir, os inimigos vão vir, as provações vão vir, vão te jogar na cova dos leões, vão te jogar na fornalha do fogo, mas o que vai acontecer na sua vida vai ser exatamente aquilo: o meu Deus enviou o seu anjo, porque ele olhou para mim, ele julgou a minha causa, e ele não viu injustiça, ele não viu pecado, ele não viu erro no meu coração. As lutas vão vir para todas as pessoas, mas a Bíblia diz que o justo, no dia da adversidade, ele nos oculta no recôndito dos seus tabernáculos. Diz em Salmo, ele nos esconde. Mesma luta, mesma tribulação. Se você estabelece os seus altares sobre justiça, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te cerca com alegres cânticos de livramento, o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, Ele te dá paz. Continuando aqui então, depois nós vemos que depois de Daniel, do Senhor, em Daniel 6, 22, dar o livramento para Daniel, porque Deus olhou para Daniel e Daniel era inocente, ainda que estava todo mundo falando que ele pecou, ainda que estava todo mundo falando que ele errou, ainda que estava todo mundo condenando e julgando, mas Deus, irmãos, Deus que conhece todas as coisas, Deus olhou para ele, viu nele inocência e viu nele que contra o Senhor ele não havia pecado. O mundo pode te colocar em qualquer situação, se Deus olhar para você, e Deus, irmãos, quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz, Ele vê cada um de nós inocentados das obras mortas do nosso passado. Quando nós cremos e entregamos a nossa vida para Jesus, Ele olha para você, Ele não vê pecado, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege de todas as coisas. E em Daniel 6:28 a Bíblia diz que então Daniel prosperou. Efésios 6,14. Paulo vai nos recomendar a nos revestir de toda a armadura de Deus. No 6,13 vai falar, nós vamos ler a partir do 13, Efésios 6,13. Se puder voltar no 13, eu já vou lendo aqui. Obrigado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo está falando que o dia mau vai vir, ou viria sobre o povo de Éfeso, como viria para toda a humanidade, momentos difíceis, e ele recomenda: revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam passar e continuar firmes. Mas no 14 ele começa a falar das armaduras, e eu queria falar só de uma. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Aquelas pedras que Elias estava colocando representam para nós a couraça da justiça. Justiça significa fazer aquilo que é certo diante de Deus e diante dos homens. Quando você se reveste de justiça, você está colocando uma couraça. Os ataques, as flechas, as tentativas do maligno vêm contra a sua vida, mas bate e cai, não surge efeito. Porque você está protegido por esta couraça de justiça. E o apóstolo Paulo, ele nos recomenda vestir essa couraça: santidade, retidão, princípios, fundamentos, boas obras,
verdade e justiça. Primeiro nós vimos, a gente restaura a nossa aliança. Agora a gente traz as pedras que vão edificar o nosso altar. Justiça, santidade, comunhão, boas obras, fazer a coisa certa diante de Deus e diante dos homens, para que ninguém tenha nada para te condenar. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo: seja um obreiro que não tem do que se envergonhar. E é sobre esta pedra que nós temos que fundamentar o altar da nossa vida. Vamos continuar, irmãos, que ainda tem a oferta. Continuando aqui com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ali, aquele lago, ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Agora que ele já restaurou o altar, agora que ele já edificou sobre as pedras, sobre os fundamentos, vem a oferta, vem o sacrifício. Ele consagra ao Senhor a sua oferta, a sua oração, o seu louvor, a sua vida como uma oferta agradável, um estilo de vida como uma oferta agradável ao Senhor, os frutos dos nossos lábios que honram a Deus. O nosso estilo de vida, irmãos, é uma oferta, é um culto racional. Está lá em Romanos, capítulo 12, para a gente não ter erro. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora a gente pega a nossa santidade. Agora a gente pega o nosso corpo como sacrifício vivo, a nossa adoração, as nossas orações, o nosso jejum, e a gente coloca sobre esse altar que já foi estabelecido. Agora a gente precisa abandonar as velhas práticas. Agora a gente precisa abandonar os velhos pensamentos. Se nós queremos ver um altar onde o Senhor vai derramar fogo, aonde vai consumir essa oferta, aonde vai transformar estas coisas, agora nós precisamos apresentar a nossa vida como esse altar, como esse sacrifício, como esse novilho que já foi preparado. E como nós lemos aqui, a nossa vida e o nosso estilo de vida é um culto ao Senhor ou alguma outra coisa. Mas o desafio é que a nossa vida seja um culto que honra ao Senhor. Uma oferta que sobe diante dele como um cheiro suave, como um cheiro agradável, por onde nós passarmos. A vontade de Deus nunca foi de sequidão. Edifique ao Senhor um altar, oferece sobre ele uma oferta agradável, essa oferta de cheiro suave. Unguento de puro nardo. Você sabe o que é unguento de puro nardo? Aquilo que a irmã derramou nos pés de Jesus, Marta, não foi? Derramou nos pés de Jesus, do vaso de alabastro. Uma oferta de sacrifício, uma oferta de adoração, uma oferta como o salmista Davi falava: eu não apresentarei ao Senhor uma oferta que não me custe. Não estou falando somente da oferta financeira também, mas eu estou falando de um estilo de vida que nos custa, humanamente falando. Foi difícil para você estar aqui hoje ou foi só para mim? Subiu como cheiro suave diante de Deus, irmãos, a sua presença neste lugar. E Deus tem resposta para a sua vida. Não se engane. Cada culto que você vem, o Senhor está fazendo algo novo e específico na sua vida. E você pode nem falar: Ismael, não estou vendo nada. Assim é o agir invisível de Deus, mas talvez por este culto, porque você está aqui hoje, daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 10 anos, no final do ano, ou ao longo do ano, ou esta semana, ou amanhã, o Senhor vai te preparar algo novo. Uma surpresa, uma porta aberta, um livramento, um novo destino, um novo futuro. Talvez um culto tão simples, tão modesto, o Senhor vai preparar alguma convicção no teu coração. Talvez você vai sair daqui mais do que convencido, convertido, e transformado, e com uma vida mudada para a glória do Pai. Essa tem sido a minha oração sobre a minha vida. Mas eu vou correr porque eu quero que a gente tenha um tempo de oração, e de entrega, e de renúncia, para nós falarmos: Senhor, eis aqui a minha vida, como um sacrifício vivo que hoje eu coloco diante desse altar. Me ajuda a reparar os altares da minha vida. Me ajuda a edificar o teu altar sobre esta rocha, sobre estas pedras, sobre esses fundamentos eternos, ainda que o mundo negligencie, porque o mundo está negligenciando.
O mundo está negligenciando a honra, a santidade, a comunhão, a paz, a temperança, a mansidão, os frutos do Espírito, uma vida santa. O mundo já não está mais nem aí. Nós somos a igreja, nós estamos firmados sobre esses fundamentos da palavra, nós vamos avançar e as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. No nome de Jesus. Então Elias agora ele armou a lenha e ele preparou o novilho. Nossa vida, nossa oferta, nosso estilo de vida. Prepare também essa lenha, esse novilho, essas vestes de santidade, de amor e de temor. Em Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus ele nos conta a história das bodas, a parábola das bodas, que eu não vou ler inteira aqui, mas somente no versículo 11. Versículo 11 eu quero ler com você. Depois eu recomendo você a ler esse capítulo inteiro na sua casa, mas no versículo 11, vai falar: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E aí o versículo 12, por gentileza. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. E aí no 13. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe o que essa palavra está dizendo a respeito das bodas? A história das bodas é muito simples. O rei ia fazer uma festa para o seu filho e mandou seus servos irem convidar muitas pessoas que não vieram. Mas teve algumas pessoas que vieram. Alguns convidados, ok, estava tudo certo. Mas alguns convidados vieram. Olha que sério essa situação, irmãos. Alguns convidados vieram, aceitaram o convite, ouviram a mensagem e aceitaram o convite e vieram para as festas das bodas. Mas mesmo vindo para as festas das bodas, não vieram com as roupas das bodas. Esses dias minha esposa, a gente estava conversando no carro, voltando da igreja, e ela me falava: olha, você viu que loucura, uma história de uma mulher que está fazendo filme pornográfico e falando que é pastora? E eu falei para ela: é o que Jesus falou em Mateus capítulo 22. Ela ouviu a mensagem, ouviu o convite, achou a mensagem bonita, gostou do convite, achou tudo aquilo legal. Vai ter uma festa da noiva com o cordeiro, da noiva encontrando com o seu noivo. Eu quero ir para a festa, eu quero entrar lá. Eu quero ir para as bodas. A única coisa que ela não entendeu é que precisa se vestir das vestes das bodas. Porque senão não vai entrar. Porque não vai ficar. Quando nós falamos aqui em santidade, oferecer a nossa vida como um sacrifício, significa que nós precisamos mais do que ouvir a mensagem, ouvir o convite, gostar do convite, nós precisamos nos empenhar e ter a direção que nós precisamos nos vestir com as vestes das bodas. Uma só esposa, um só marido. Se despir do velho homem, das velhas identidades. Se libertar dos antigos vícios, das antigas situações. Não dá lugar para o diabo. Não dá lugar para o diabo em nenhuma área da sua vida. Não alimentar aquilo que te destrói. Se livrar de todas as obras mortas do nosso passado, das quais o Senhor já nos libertou. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é verdadeiramente livre, só basta aceitar. Se vestir dessas vestes das bodas. E depois, continuando aqui, já estamos indo para o encerramento. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Ele preparou a oferta de sacrifício, e ele disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele molhou o holocausto para que as pessoas vissem, ou vessem. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram, de maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também a água do rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Elias agora, depois de preparar todas estas coisas, Elias
depois que entendeu o que estava fora do lugar, o que não estava em ordem, ele aceitou, ele se comprometeu com Deus: eu vou colocar todas as coisas em ordem, debaixo da tua presença, debaixo da sua promessa, debaixo da sua palavra e debaixo da sua graça. Agora ele clama ao Senhor, agora ele ora, agora ele busca, agora ele intensifica. E Elias orou e clamou. Então nós vemos no versículo 37, no 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vem do povo caiu com o seu rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor, Ele quer derramar tanto fogo na sua vida, tanta presença, tanta paixão, tantos dons. Já está liberado sobre as nossas vidas essa realidade. No nosso meio não existe espaço para letargia, nem para desânimo, e nem para olhar para trás, e nem para pensar em retroceder, e nem valorizamos o cansaço, e nem valorizamos as lutas, e nem valorizamos as fadigas, porque queima e vai queimar no nosso coração ainda mais, um fogo tão intenso que nada vai nos paralisar, e nada vai parar nossa história, e você vai avançar de uma forma sobrenatural. As pessoas vão olhar para esse fogo queimando na sua vida, e vai falar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E os tronos de Baal e os tronos que foram estabelecidos vão cair por terra, porque o fogo, a Bíblia diz, Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando o Senhor formou eu e você do pó da terra, Ele nos formou para que um fogo queimasse no nosso coração e não se apagasse. Essa chama, ela queima, e ela vai continuar queimando, e por onde você passa, você vai alastrar o fogo da presença de Deus. Depois de todas estas coisas, e disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro, e ali os matou. Ele eliminou tudo aquilo que afastava o povo da presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Se existe alguma terra, alguma área do seu coração, da sua vida, que precisa de cura, a receita, ela está bem simples. Eu compliquei aqui, falei em restauração, falei um monte de coisa, mas 2 Crônicas resumiu toda essa história. Se humilhar e orar e buscar a face de Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos ouve dos céus, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele sara a nossa terra. Ele sara a nossa terra, Ele sara a nossa terra. A resposta que a nossa nação precisa, que a nossa casa precisa, é a resposta da rainha Esther e de Mardoqueu. Quando o povo estava em uma grande perseguição na Pérsia, no Império Persa, ela falou: nós vamos orar e jejuar, e Deus vai mover. Está desempregado, está passando por lutas, por situações, nós aprendemos a agir. Está passando por perseguições, tribulações, ataques do inimigo na sua mente, no seu coração, já tentou muitas coisas, ora e jejua, e você vai ver Deus operar. Reposiciona alguns princípios, reposiciona algumas prioridades. Satanás está tentando contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus filhos. Ora e jejua. Existem situações que não estão rompendo contra a sua vida. Essa situação, ela vai romper quando descer sobre a sua vida uma unção, um fogo, uma presença, e você manda fogo sobre essa situação. Depois que acontece tudo isso, então Elias, no versículo 41, disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Agora que os altares foram restabelecidos, você vai viver a abundância de Deus, a chuva de Deus sobre todas as áreas. O desafio não é Deus mandar a chuva, o desafio é a gente restaurar o altar. O desafio é a gente entender aonde nós colocamos o nosso coração, o que nós definimos como prioridades da nossa vida. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, o homem não fecha, e a porta que Deus fecha, o homem não abre.
No ano passado, Deus me fechou algumas portas. E eu falei, Jesus, o que eu vou fazer diante de algumas portas que se fecharam? Eu aprendi com Jesus, se humilha. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Aquele que se humilha será exaltado. Tem momentos que nós temos que nos humilhar, irmãos. Nos humilhar não é o autocelibato, o autoflagelo, pegar um chicote e nos bater. Nos humilhar é reconhecer, Senhor, eu errei, eu saí da posição. Eu não estou orando como antes, eu não estou buscando como antes, eu não estou querendo como antes, eu não estou queimando como antes, mas eu quero que o Senhor restaure isto no meu coração, na minha vida. Eu quero queimar como antes, eu quero continuar como antes, eu quero avançar como antes. E Ele vai fazer na minha e na sua vida.